A partir de agora, a entrevista desta terça-feira é com a candidata à Prefeitura de Cubatão pela coligação PT-PDT, Paula Ravanelli. O Roberto Mohamed participa dessa entrevista de 20 minutos, vai ter um reloginho na tela ali da televisão para você, Paula. E para começar, você se apresenta para o telespectador, para a telespectadora da Cultura Litoral. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Mohamed. É um prazer estar aqui, podendo falar com vocês. Então, meu nome é Paula Ravanelli, sou procuradora do município, servidora pública há mais de 20 anos. Porém, essa é a minha primeira vez como candidata, né? A primeira vez que eu disputo um cargo eletivo. E eu acho muito importante que pessoas comuns mesmo venham para a política, participem, né? Nós precisamos renovar a política, em especial em Cubatão. Infelizmente, a cidade ainda está muito ligada a práticas fisiologistas, clientelistas. E o meu desafio é justamente qualificar o debate na cidade e tentar transformar essa realidade que nós estamos vivendo. Paula, o PT foi situação em Cubatão por 2 gestões consecutivas, justamente anteriores à atual. Foi um governo pressionado pelo Ministério Público e pela Justiça e pela falta de apoio na Câmara durante toda a sua extensão, e essa foi a principal justificativa para uma série de coisas que a Márcia Rosa não conseguiu fazer. Mas havia uma tônica naquele governo, como foi o caso do cartão cidadão, para o funcionário público gastar na cidade. Foram iniciativas meio únicas. E nós tínhamos, na época, até inclusive no final da opinião original, falávamos muito da dificuldade que o político tem de tentar fazer alguma coisa fugindo do normal, das regras. Principalmente em cidades como Guarujá, Cubatão, São Vicente, onde as câmaras são absolutamente fisiológicas, mas totalmente fisiológicas. Como é que você acha que dá para enfrentar esse tipo de situação em que você vai ter, de um lado, o Judiciário e o Ministério Público não facilitando a tua vida para nada, do outro, câmaras fisiológicas que, se não for no toma lá da cá, elas não vão deixar você trabalhar. Você foi procuradora do município, portanto, você não é ingênua, você sabe o seu e sabe como a coisa funciona. Como é que dá para um prefeito sair dessa saia justa? Perfeito, Mohamed. Me parece assim que você acompanha de perto mesmo a nossa cidade, a política da nossa cidade, e é bem como você retratou. Eu acredito que para enfrentar esse tipo de política fisiologista, clientelista, você precisa fazer uma parceria com a população. Por isso eu proponho um governo muito participativo, porque a gente tem que ter base social para poder não ficar na mão, né, da governabilidade. E eu concordo com a sua avaliação. O governo da professora Márcia Rosa, ele foi um bom governo nos primeiros anos dele. Nós fomos, né, como você disse, situação por 8 anos e tivemos dificuldades nos últimos anos. E realmente essa questão da governabilidade prejudicou muito a implementação de vários projetos. Acredito que não exista outro caminho. Eu, além de ser procuradora do município, ter essa experiência administrativa de ter trabalhado com vários prefeitos, né, eu entrei ainda no prefeito Ney Serra, né, trabalhei com ele. Olhar para a câmera. Além disso, a gente pôde ver que a cidade, ela ainda não chegou no século XXI. Ela precisa fazer essa transformação. Eu tive, além da minha experiência como procuradora, a oportunidade de trabalhar na presidência da República. Trabalhei com o presidente Lula, a presidenta Dilma, durante 13 anos e meio. Isso me deu assim, muita bagagem, muita trajetória para poder conciliar essas questões. Eu acredito que eu tive um ótimo professor, o presidente Lula soube muito bem se ancorar, né, no apoio popular e ainda assim, né, garantir a governabilidade no seu governo. E eu espero, né, com esses ensinamentos, poder fazer o mesmo em Cubatão, sempre apoiada, né, nessa parceria com a população. Como?
O orçamento tem que ser participativo, mas não apenas o orçamento. O planejamento das políticas públicas, né? Todo o ciclo de gestão, que é do planejamento ao monitoramento, ele tem que contar com a participação da população. Para vocês terem uma ideia, nós não temos um plano diretor na cidade há mais de 20 anos. O nosso plano diretor é de 98. E até pela lei, o Estatuto da Cidade, esse plano diretor ele tem que ser elaborado de forma participativa. E por isso os prefeitos não fizeram, né? Principalmente este prefeito, né? Tentou fazer a revisão do plano, mas teve medo do debate com a população. E isso é essencial. É com o debate, é com o apoio da população que nós vamos conseguir transformar a nossa cidade. Agora, você nunca participou de política eleitoral. Por que você se lançou? O que leva você a tentar ser prefeita de Cubatão? Então, como eu disse, eu passei 13 anos e meio em Brasília e quando eu voltei em 2016, né, logo depois do impeachment da presidenta Dilma, que eu, como funcionária pública, né, eu posso ser cedida, né, entre os órgãos. Eu fui cedida à presidência. Quando eu voltei, os últimos anos que eu vivi em Cubatão, esses últimos 4 anos, eu vi a nossa cidade assim muito abandonada, a população desamparada. As desigualdades sociais se aprofundaram e ficaram muito escancaradas durante essa pandemia que nós estamos vivendo. A pandemia Covid-19 mostrou que os pobres não tiveram direito sequer a fazer o isolamento social. Não puderam ter assistência à saúde, não puderam interromper suas atividades econômicas de trabalho, né? Porque a grande maioria deles não tem carteira assinada, são autônomos, né? Que vivem, dependem do dia a dia do seu trabalho. Então, eu acho esse desamparo, assim, me motivou, né, me comoveu, na verdade, né? Eu acho que nós, além de estarmos vivendo esse momento muito difícil do ponto de vista da crise sanitária, os próximos anos serão ainda piores por conta da crise econômica. O prefeito não se preparou para enfrentar a crise sanitária, não tomou atitudes como o cartão do cidadão, que você se referenciou, que é um instrumento, né, de fomento à economia local. Ele não tomou nenhuma atitude para apoiar os comerciantes locais. Então, nós temos muitas lojas que foram fechadas durante a pandemia, que os comerciantes não conseguem reabrir. Nós temos muitos desempregados, estimamos 15 mil desempregados na cidade. Nós temos hoje 25 mil pessoas vivendo do auxílio emergencial. E quando esse auxílio acabar? A prefeitura deveria estar se preparando para enfrentar esse cenário, que é um cenário muito difícil, propondo medidas de fomento à economia local, geração de emprego e renda. No entanto, o que o prefeito vem fazendo é desperdiçar recursos públicos com obras faraônicas, como um pier no Casqueiro, que custa 130 milhões. Com esse recurso, é equivalente ao que nós recebemos de royalties do petróleo durante um ano. Isso poderia financiar um programa de transferência de renda, de microcrédito, recuperar a ideia do cartão do cidadão, mas não apenas para o servidor público, como a professora Márcia Rosa fez, voltado para a população mais carente. Essa é a que mais precisa da prefeitura nesse momento, e a prefeitura vai ter que sair do seu papel de zeladoria da cidade para ser um instrumento de geração de emprego e renda. Por exemplo, a prefeitura compra, né, uniforme escolar, compra merenda escolar, compra roupa de cama para os hospitais. Por que ela faz um pregão na internet e compra de qualquer outra empresa no país? Se ela pode organizar uma cooperativa de economia solidária e comprar diretamente desse produtor da cidade. Essa é a forma mais inteligente de fazer o dinheiro circular na própria cidade. Então, eu estou vindo com propostas, como a renda básica, né, que é uma proposta muito referência, né, do PT, também do PDT, né? Nós estamos juntos aí na frente do povo. São dois partidos que sempre estiveram ao lado dos trabalhadores e das pessoas que mais necessitam. Então, o nosso compromisso será fazer um governo voltado para os mais pobres, voltado para a periferia e com a preocupação prioritária de criar emprego e renda na cidade, para que as pessoas possam sobreviver. Eu adorei o que eu ouvi agora. Uma procuradora do município falando de algo que nós falamos aqui no programa há um tempo atrás,
que só os procuradores de Santos é que acham que dizem que não pode, eles ficam desesperados, que é comprar material escolar, merenda, o pãozinho, tudo na própria cidade. Sim, isso não fere a lei de licitação. Não fere. Ouvir uma procuradora falar isso é tão bom para mim, porque os donos da verdade, né, aqui em Santos, dizem que não pode. Por quê? Porque é lógico, né? Pregão dá dinheiro. Candidata, existe uma questão em Cubatão que é muito grave. Eu queria ouvir a sua posição, que é o Hospital de Cubatão. O Hospital Modelo, ele não tem esse nome à toa. Já foi considerado na região inteira um exemplo do que era fazer um hospital municipal. Hoje ele tem um modelo de gestão que é criticado por 100% das pessoas que o utilizam. Havia um modelo, quando na gestão do PT em Cubatão, que era um modelo tradicional, 100% SUS. E aí agora ele tem um modelo híbrido que no fundo tem gente que a maioria diz que não funciona. Qual é o seu plano, o seu projeto para este hospital? Resgatar o hospital municipal para atendimento 100% SUS. Esse é o meu plano. Eu acho que foi uma perda, né? O prefeito costuma dizer que foi a gestão anterior que fechou o hospital. Isso é mentira. O hospital foi fechado durante esta atual gestão do prefeito Ademário. Isso pode ser buscado no Google, em qualquer jornal. Ele resolveu o problema, né, do hospital, fechando o hospital. E depois reabrindo, como você bem colocou, de forma privada. Né, parte dos leitos, a maior parte dos leitos, é para atendimento aos planos de saúde. Então, na verdade, nós temos hoje um hospital pela metade. Ele deveria, ao meu ver, ter se servido da sua aliança com o governador do estado para exigir que o governador financiasse o hospital. Porque vamos voltar também, né? Eu conheço muito bem a estrutura federativa do Brasil. E nas competências do Sistema Único de Saúde, a prioridade do município é com a atenção básica, é com a saúde preventiva, não é com o financiamento do hospital. Isso é responsabilidade do governo do estado, a quem cabe a média complexidade. Portanto, ele deveria ter buscado, né, apoio e parceria para o financiamento desse hospital público, que é necessário não só para Cubatão, mas para toda a região. Lembrando que o SUS é um sistema único regionalizado. Então, ele deve servir, ele deve ser visto, né, como um equipamento de toda a região. Nós, hoje, durante essa pandemia, né, durante esse ano, percebemos isso. Nós não tivemos leitos suficientes na cidade de Cubatão. Nossos doentes foram tratados em São Paulo, no Guarujá, em São Vicente. E isso faz parte mesmo do modelo, que é um modelo cooperativo implementado no Brasil. Mas nós precisamos exigir que ele seja cofinanciado regionalmente e principalmente, né, com parcerias com o governo do estado e com o governo federal. Como é que você vê essa questão da metropolização, da integração metropolitana das cidades da Baixada? Porque você se refere a ela especificamente no caso da saúde, em que, é claro, o Cubatão tem evidentemente a vocação para queimados, para acidentados, é o entroncamento de todas as estradas. Mas a gente não tem integração metropolitana nem na saúde, nem em nada, né? Perfeito. Não temos mesmo. E é um tema que eu até te agradeço essa pergunta, porque durante a minha passagem na presidência da República, eu sou uma das autoras da Lei dos Consórcios Públicos e também do Estatuto da Metrópole. Coube a minha análise desses projetos e a negociação desses projetos de lei no Congresso Nacional. Então, é um tema que eu conheço muito, né? Tenho o meu doutorado em Planejamento e Gestão Territorial e é sobre a gestão metropolitana. Então, acho que nós precisamos... É uma vergonha que a região da Baixada Santista não tem um consórcio de municípios. Nós precisaríamos ter já criado, essa lei ela é de 2005, né? Portanto, tem muitos anos aí, e nós nunca tivemos a criação desse consórcio. Por quê? Porque a agência metropolitana, ela é um órgão do governo do estado, ela não é um órgão dos municípios. E neste caso, né, da região metropolitana, existem interesses que são divergentes entre, por exemplo, na água e no esgoto, né? Nós temos uma companhia estadual, né, que serve ao governo do estado e que deveria estar negociando
metas, investimentos com cada um dos municípios. E, no entanto, não está, porque o município, isoladamente, ele é muito frágil na negociação com o governo do Estado. Mas se eles se fortalecessem, unificando, né, em torno de um consórcio público, eles poderiam negociar, né, com a agência metropolitana, um projeto de desenvolvimento regional. Eu acredito nisso, acredito que a maior parte das cidades da Baixada Santista não tem escala para a prestação dos serviços públicos que são da sua competência. Eu estou falando de lixo, eu estou falando de abastecimento de água, estou falando de esgoto, eu estou falando de planejamento habitacional, de transporte público. Tudo isso não se resolve no âmbito de cada município. É preciso ser planejado a longo prazo dentro desse ambiente, né, dentro dessa escala regional da Baixada Santista. Então, não é só para a saúde, né? É o modelo de desenvolvimento para o porto. Né? O porto, ele é um recurso não só de Santos, não é porque ele está territorialmente. Nós temos um grande potencial em Cubatão para ampliar nossas atividades relacionadas ao porto, conectar a nossa indústria com o porto, né? Criando terminais portuários privados, né? Nós temos terreno para fazer esse tipo de expansão, mas falta, né, visão, falta vontade política, né? Por isso que eu acho que essa experiência que eu adquiri de tantos anos no governo federal, ajudando a planejar e a formular os principais programas federais, como Minha Casa Minha Vida, o programa de aceleração do crescimento, que era bastante regionalizado, né? E todos os investimentos do PAC, eles eram negociados regionalmente entre o governo do estado e os municípios que recebiam esses investimentos. Então, eu tenho essa bagagem, essa visão e eu gostaria, né, como prefeita de Cubatão, inclusive de liderar essa construção do modelo de desenvolvimento para a nossa região. Acho que Cubatão tem um papel fortíssimo nisso, do ponto de vista econômico e também social. Candidata, a senhora tem até como consequência do partido, essa visão sempre privilegiando o social, o município como vetor de transferência de renda e tal. Só que quando a gente sair da pandemia, a senhora não vai ter dinheiro, se a senhora ganhar a eleição, não vai ter dinheiro nem para pagar os funcionários, porque a arrecadação vai cair drasticamente, porque Cubatão, como a maior parte das cidades urbanas, não tem o agronegócio, que é a única parte da economia que está dando certo, pagando impostos. Então a senhora vai ter que ter uma política de negociação com o governo do estado, provavelmente não é seu aliado, e um governo federal que de forma alguma vai ser seu aliado. Como é que a senhora está... Aí eu vou tocar na questão da criatividade. Da onde a senhora vai buscar a criatividade para poder fazer essa transferência de renda, sem esquecer que a senhora também tem a questão da zeladoria para tocar. Perfeito. Bem, primeiro eu quero dizer que a aliança política, né, entre os partidos do governo do estado, do governo federal, não serviu ao atual prefeito. O prefeito não trouxe investimentos do governo do estado, muito menos do governo federal, que é um governo que ele apoia. Então eu acho que isso não faz muita diferença. Eu acredito muito mais que a minha capacidade de apresentar projetos coerentes com os programas federais vai ser um atrativo, um fomentador para atrair investimentos para a nossa cidade, inclusive investimentos privados. 2 minutos, não só investimentos públicos. 2 minutos. Tá certo. Então, eu acho que que criatividade eu deveria usar? Eu tenho que buscar boas práticas, né? Eu estive durante esse período da presidência da República sempre assessorando o presidente na sua relação com todos os prefeitos do Brasil. Então, eu conheço muitos projetos que deram certo em todo o Brasil. Eu vou copiar mesmo, trazer. A gente não tem que inventar a roda, a gente tem que aplicar aquilo que deu certo em outros lugares. Por isso usar os royalties do petróleo, fazer programas de transferência de renda, fazer compras, incentivando a economia local. Eu acredito muito e eu aposto na economia solidária, nas redes da economia criativa, no turismo, no potencial do turismo em Cubatão, que ainda foi pouco explorado. Continua sendo uma promessa. Todos vêm aqui e falam desse potencial turístico, né? Mas não colocam em prática. A minha família tem, né, uma marina na Ilha Caraguatá. O turismo náutico é um diferencial de Cubatão e eu quero privilegiar
né, esse setor dentro da cidade. 1 minuto para despedida, né? Para o recado final. Olha, agradecer, Paulo, a vocês. Foi um prazer mesmo estar aqui. Passou até muito rápido, né? Porque quando o debate é bom. E eu quero pedir um voto de confiança, né? Como eu disse, é a primeira vez que eu me candidato. Acredito que eu estou preparada para assumir a administração da nossa cidade. Tem informação para isso. Os prefeitos passam 4, 8 anos. Eu estou lá há 20 anos. Conheço muito bem e eu acho que o próximo período será desafiador para qualquer administrador público. Realmente é um momento de crise econômica, de crise mundial. E nós precisamos de alguém competente para executar o melhor programa de governo. E nós fizemos durante esse período mais de 7 reuniões e construímos esse programa de forma colaborativa. Paula Ravanelli, obrigado pela participação aqui. Boa sorte aí na continuidade da carreira e nessa campanha. Roberto Mohamed, obrigado pela participação como comentarista. Agradecemos também a equipe técnica e a equipe de jornalismo do Sistema Costa Norte. E agradecemos principalmente a você, telespectador, que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 1h10, logo depois do horário político. E uma ótima terça-feira para você, que você merece.